que vai ser do futuro do espiritismo sem um grande divulgador como Chico e Divaldo? Passo para vocês. Quando eu e Samia casamos, em 1985, nós recebemos pouco tempo depois em casa a visita da dona Cecília Rocha. Ela esteve lá conosco, nós fizemos uma reunião em casa, nós éramos ainda muito jovens, e dona Cecília Rocha dizendo sobre a questão do Chico, e ainda Chico estava encarnado ainda, né? Ela dizendo que o material que o Chico já havia produzido já seria luz para vários séculos para nós, porque o material deixado ainda não tinha sequer sido entendido, compreendido, estudado, não tinha ainda. E aí ela comentava sobre isso, que a gente precisava, na verdade, se apropriar desse material, porque muitos de nós ainda não tínhamos sequer entendido o gigantismo daquilo que o Chico havia deixado para nós. E isso era 86, a gente não tinha série psicológica, a gente não tinha ainda direito a série de Manuel Filomeno, havia uma contribuição muito grande que Divaldo ainda nos daria, e isso ainda não havia sido oferecido. Naquele dia que a gente estava conversando, até estava comentando que Divaldo deixou grandes contribuições em 5 áreas. O trabalho assistencial dele é o maior trabalho assistencial que a gente tem. Como orador, ele foi o maior, que mais fez. Então, ele também é uma referência. Em termos de fomento do movimento espírita fora do país, ninguém fez como ele. Ele também é uma contribuição fantástica. E ele também deixou, na literatura, uma contribuição absurda, e eu dou um destaque aqui para a obra da série psicológica, ela revoluciona o movimento espírita para que a gente faça isso que a Sâmia colocou no poema, a mudança verdadeira que nos faz, de fato, transformar, e não essa mudança aparente que às vezes a gente está fazendo, né? Nós estamos fazendo muito transformação intelectual e pouca transformação moral. Eu aprendi muita coisa, mas mudei muito pouco. E a 5ª área é a conduta dele, o que ele conseguiu realmente crescer nesse tempo. Então, a ausência de Divaldo realmente é uma ausência significativa dentro do movimento. Mas o material que ele deixa, o material que o Chico deixa, é fantástico. É como perguntar, e agora, o que vai ser de nós sem Kardec? Nós caminhamos sem Kardec. O material está aí para a gente estudar e conhecer. Nós estamos caminhando aí sem Chico já há bastante tempo. Vamos completar agora 20 anos sem Chico, e o movimento está seguindo, não é? E agora a gente vai ter que se adaptar à ausência dele. Nós temos uma companheira do movimento espírita em Rondônia, que é uma pessoa muito, muito importante dentro do movimento lá, e a gente conversando uma vez, ela disse, o período dos oradores assim magníficos do movimento espírita já passou, porque eles eram assim porque precisava ter aquela maneira de apresentar. O que nós precisaremos para o presente e para o futuro são professores de espiritismo, pessoas que esclareçam, que expliquem, que as pessoas entendam o que o espiritismo seja, e não a necessidade de um orador com aquele perfil estrondoso que Divaldo possuía. Então nós entraremos numa nova fase. Só para terminar minha fala, eu lembro de uma resposta que os espíritos deram a Kardec. Uma vez ele perguntou o seguinte, olha, eu estou ficando velho, eu sei que eu não vou durar para sempre, o movimento espírita precisa de alguém na liderança, e eu fico olhando em volta e não acho ninguém com o meu perfil. Como é que vai ser? Eu já estou velhinho. E aí eu não enxergo ninguém que possa dar continuidade ao trabalho que eu faço. E agora, quando eu me for, como vai ficar isso? E os espíritos respondem para ele, está lá em Obras Póstumas isso. Para a construção da doutrina precisávamos de um professor, mas para tocar um exército precisaremos de um general. Não procures no movimento espírita alguém com o teu perfil, porque a doutrina já está codificada. Agora temos que procurar alguém que faça o trabalho de comandar o exército daqueles que seguirão na grande transformação. E esse foi Leon Denis, que não tinha curso superior, não era um professor, mas foi um cara incrível na tarefa de divulgação da doutrina espírita.
Por enquanto, nós estamos num luto. O fato de Divaldo ter desencarnado reacendeu a saudade também de Chico. E, de repente, nós lembramos dos dois juntos, apesar de Chico já fazer alguns bons anos aí. E esse luto vai ficar conosco, porque tudo sobre o luto vale por nós. Nós amamos essas pessoas, aprendemos a amá-los como se eles fossem nossos pais. Eles ouvem, eles consolam do jeito que a gente sempre precisou. Mas daí para a questão do movimento espírita, e nós, gente? Nós vamos ficar só recebendo? Quando é que nós vamos doar também esse amor para as pessoas, esse conhecimento? Não se preocupem em pensar, quem é que vai escrever os livros? Quanto por cento dos livros nós conseguimos ler, aprender, botar em prática? Se a gente não consegue nem os 10 mandamentos, a gente não consegue nem o Sermão do Monte. Então, em termos de conteúdo, o nosso material é farto. E em termos de saudade, vamos honrá-los, trabalhando no movimento espírita, de forma a também colaborar. Nós não vamos colaborar no mundo, como Divaldo e Chico fizeram. Vamos colaborar na nossa casa espírita. Eles eram generais, de certa forma, mas eles deixaram em cada posto, em cada ponto de luz, que é uma casa espírita, vários de nós. Então, vamos honrá-los, lembrar do exemplo que eles deram, dos conselhos que eles nos deram. Eu não estou falando as psicografias, dos exemplos que eles deram de vida, de Opa, deu uma travadinha a Sami. Acho que essa me travou, né? Travou. Travou. Vamos ver se ela voltar aqui, a gente coloca novamente ela, trazendo essas reflexões importantes acerca desse momento, da questão que foi colocada, porque a gente porque a doutrina espírita ela não tem um líder, vamos dizer assim, né? Como em outras religiões a gente acaba encontrando, né, Jorge? É verdade, às vezes a gente fica querendo muito ter uma pessoa de referência, né? Mas a gente precisa compreender que as coisas, na verdade, vão ter as suas transformações, porque a própria dinâmica do movimento espírita vai exigir novos perfis, novas ideias, novas pessoas, novas lideranças surgirão para esse trabalho. E assim, da mesma forma que Kardec deixou uma grande obra para nós e a gente continua estudando, se apropriando, também nós temos a obra de Chico, que a gente continua estudando, se apropriando, a obra de Divaldo, que a gente vai continuar estudando, se apropriando. Né? Teve Leon Denis, teve Dona Ivone do Amaral Pereira, e sim, tantos outros, né? Seu Eurípides Barçanufo, então assim, tantos outros que tiveram somando conosco. Sâmia, você caiu, mas pode concluir. Nós não mudamos de pergunta, não, te esperando. Eu não sei onde é que eu caí, porque eu aqui achei que tinha acabado. Travou. Hoje está bom. Você estava falando, quando você travou, que nós não demos conta de ler nem nem conseguimos dar conta de ler nem o Sermão do Monte. Nossa, então eu vou resumir. Que nós possamos honrar Chico e Divaldo, seguindo os exemplos que eles deram. E não estou falando aqui da psicografia, porque o conteúdo psicografado nos livros não são deles, são dos espíritos, tá? Mas que honremos o que eles nos ensinaram com o estilo de vida deles, a integridade moral, a dedicação ao trabalho, a amorosidade no trato com as pessoas, a renúncia que eles fizeram, que possamos usar esse exemplo deles, as falas consoladoras que eles nos trouxeram, eles mesmos, e que possamos usar isso aplicando no nosso lar, nos momentos difíceis, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade e principalmente no nosso centro espírita. Que nós aprendamos a abraçar como o Chico abraçava, a ter a palavra certa no momento certo como Deus tinha.
para as pessoas que chegam lá, que possamos equilibrar a nossa vida, porque eles abriram mão 100% das suas vidas. Nós temos as nossas vidas, as nossas famílias. Por isso somos muitos, apenas num centro espírita, para que possamos equilibradamente fazer aquilo que eles nos exemplificaram. Nós temos todo o material necessário para seguir adiante, impulsionando o movimento espírita. E não esqueçamos, está tudo certo. Renasceram no momento certo, retornaram à pátria espiritual no momento certo, e de lá eles continuam velando por todos nós, orientando todos nós. E não nos esqueçamos, quando for no momento certo, outros aparecerão.